Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã e do grupo dos Jungianos de Brasília. E hoje nós vamos discutir um tema muito polêmico, o transtorno borderline. Aproveitando que nós estamos aqui na Semana do Janeiro Branco, e na verdade todos os meses para nós são Janeiro Branco, já visto que nós atuamos na área de saúde mental. Hoje eu vou pedir uma licencinha para vocês, mas nós estamos aqui com uma falta de energia, então vocês não vão acabar vendo o meu rosto na live de hoje, mas nós vamos seguir assim mesmo, fazendo a nossa live. Hoje convidamos uma colega professora da Bahia, Mônica Neves, que também está fazendo formação para analista, também é professora na PUC, pós-graduação, dá aula também de psicologia analítica, atua também hoje na clínica social Jung Brasil conosco. Então, e esse é um tema que chama muita atenção nossa, porque está muito presente hoje na sociedade. Não tem sido raro a gente encontrar pessoas com o transtorno borderline, com síndrome de automutilação, principalmente no meio dos jovens hoje. Infelizmente, isso está muito comum. A gente tem encontrado e temos nos deparado com vários casos de saúde mental onde não tem sido raro a gente encontrar com pessoas que se automutilam, se cortam, cortam pulso, braço, barriga, perna, coxas. E por isso mesmo é um tema que é primordial a gente estar falando dele, principalmente aqui no nosso Janeiro Branco, que é uma doença que muito pouca gente compreende, que ela, particularmente, eu brinco demais, que ela é um NEM. Ela não é psicose, não é neurose, ela fica sempre no meio, aquele meiozinho, aquela coisa meio complicada, meio chatinha até da gente diagnosticar. E quando isso acontece, fica difícil também falar até de tratamento prognóstico. Boa noite, professora Mônica. Boa. Estou vendo aqui que outras pessoas... Oi, professora, boa noite, bem-vinda. E esse é um tema meio complicadinho da gente trabalhar com ele, porque ele exige muita sensibilidade de nós que somos terapeutas e psicólogos, A gente vê, porque o paciente border, ele tem uma característica que é muito própria dele, embora, é claro, isso exista também em outros tipos de pacientes, São pacientes controladores. Eles querem encaminhar a terapia, eles querem ter o controle da terapia. Isso é uma característica muito frequente do paciente border. Então, os nossos colegas ficam, às vezes, ressabiados por isso, Talvez sem entender mesmo que essa característica do borderline é uma característica que a gente tem que, vamos dizer assim, fazer uma aliança para poder fazer o trabalho o melhor possível. Uhum. Mas você está me vendo, Jorge? Eu estou com um probleminha, professora. Hoje nós estamos sem energia aqui no Instituto. Faltou energia, então, infelizmente não vão me ver essa noite, que não é muito uso. Peço licenças até para quem está assistindo, mas compromisso é compromisso, nós vamos tocar a live aqui, estou fazendo pelo 4G, talvez tenha algumas pequenas oscilações, mas a gente vai dar conta de fazer a live.
Nós Tá bom. tiramos leite de pedra, né? Tá? Com Então, certeza. professora, tinha uma primeira questão, como é que a gente poderia, né, em termos de observação, caracterizar, para quem é leigo que está assistindo a gente, um paciente border, né, um paciente borderline, além de Eu diria, automutilação, que eu sempre falo isso, né, que é um dos síndromes que chama muita uhum, atenção, né, a pessoa se mutilar. Quais outras características a gente encontra num paciente borderline, com transtorno borderline? é verdade. E até na mutilação, até queria, antes de responder a sua pergunta, fazer aqui um parênteses, abrir um parênteses para dizer, porque isso é muito comum, quando nós vamos falar sobre qualquer transtorno, e os transtornos mentais, eles têm, assim, inúmeras características, né, para que nós possamos diagnosticar. Às vezes as pessoas ouvem e aí já dizem, fulano é border, né? Ou então, Beltrano é. Então, assim, não fiquem nesse lugar de avaliação diagnóstica do outro, sem entrar com profundidade no lugar mesmo de um psicodiagnóstico. Porque isso, apesar de ser comum, não é algo que nós devamos incentivar. Então, respondendo a sua pergunta, essa mutilação, ela não precisa ser necessariamente na pele, não necessariamente no corpo. Na verdade, quando a gente fala do border, nós falamos de comportamentos autolesivos. Então, nós vemos com muita frequência que, se os nossos pacientes simplesmente neuróticos, eles têm comportamentos, digamos, de autossabotagem, no border isso é muito mais forte. Ele está sempre se castigando, ele está sempre se punindo. Então, esses comportamentos autolesivos podem não ser necessariamente ferimentos no corpo, mas podem ser coisas que todo mundo diria que ele iria conseguir e que ele vai lá e faz exatamente o contrário do que se espera dele para fracassar. Então, ele está sempre, digamos assim, se castigando. Além desses comportamentos, né, autolesivos, que podem ou não vir com esses cortes, tem uma característica do border que é muito importante. O border, geralmente, ele é impulsivo. Ele tem uma impulsividade que chega a doer na alma. Porque quando ele chega ao consultório falando sobre algo, o algo já aconteceu. Não é como nos nossos pacientes neuróticos, que eles ficam falando de coisas que eles gostariam de fazer. Eu diria que nós poderíamos, inclusive, fazer uma comparação do border com o mito de Epimeteu. Você se lembra, Epimeteu era irmão de Prometeu. E enquanto Prometeu era aquele que pensava antes de agir, Epimeteu é que agia antes de pensar. Então, border é muito impulsivo. Ele tem uma impulsividade assim à flor da pele. Além disso, a pessoa, assim, para ser considerada border, né, além desses dois fatores, ela também tem um sentimento, Jorge, que é assim de um vazio, mas é um vazio intenso, é um vazio interno tão grande que ela não consegue encontrar nela mesma nenhum tipo de apoio. Então, se você pensar no border como alguém que vai criando o ego, né? Como nós todos vamos criando o nosso ego, é como se o ego do border estivesse sempre projetado em outras pessoas. Então, está projetado no outro. O border começa a tomar atitudes e a agir, a fazer coisas que são as outras pessoas de quem ele é próximo que fazem, né? Então a gente viu, muita gente diz que aquela cantora famosa inglesa que morreu com 20 e poucos anos e que usava muitas drogas, que ela era border. Agora estou aqui tentando me lembrar o nome dela, se alguém lembrar, coloca aí no chat. Amy Winehouse. Então, se você percebe, Amy Winehouse, ela poderia não ter entrado naquele mundo das drogas, mas ela entra exatamente como uma forma de colar no outro. E esse outro era o marido dela. Vamos supor que ela tivesse casado com outro, que não tivesse esse vício, ela provavelmente iria inserir na vida dela uma característica que seria dessa pessoa e ela não teria se viciado. Então, Borda tem isso. Como ele tem um ego muito frágil
quando ele forma o ego dele, ele forma sempre o ego em associação com o outro. Então, para ele, o outro é sempre mais importante. É como se, na cabeça de uma pessoa que tem borderline, ela sempre acha que o outro é superior a ela. Então, essa pessoa está sempre considerando que os outros é que sabem, os outros é que são superiores. E tem uma outra característica também que a gente não pode esquecer, que é o fato de que há uma raiva, que é uma raiva tão forte, que quando essa raiva sobe e ela vem, a agressividade é tamanha que as pessoas não conseguem segurar um borderline no momento de raiva. Então, essas funções que são normalmente funções estruturantes, porque a agressividade é uma função estruturante, você precisa da sua agressividade, né, para ir para o mundo, para você ser o herói da sua própria vida, para você trilhar caminhos, né, que são caminhos que não são pouco conhecidos. Para tudo isso, você precisa de uma agressividade, que eu diria agressividade normal, que é exatamente você poder ir ao mundo. O Ele border tem não tem estouros de isso. fúria, né? No Dá a border, impressão que... exatamente. No border, essa função ela está completamente disfuncional, Uhum. digamos assim. E ele tem, sim, a fúria maior do que tudo no mundo. Não sei se... Muito bom, professora. A gente vai aqui no bate-papo, né, pedindo licença para quem está nos acompanhando. Hoje, infelizmente, eu estou sem energia fazendo aqui via 4G, então por isso que vocês não estão vendo o meu rostinho, tá? Mas tem uma questão aqui importante, professora, que eu vejo. Dentro disso que você falou, são dois temas que me chamam muita atenção. A priori, a gente poderia falar que a patologia do border, ela é meio que com uma necessidade de uma atitude extrovertida, né? Onde, de repente, surge uma Sim. dependência do outro, né? A gente estuda nos tipos psicológicos as atitudes do Jung, né? Procede, seria mais ou menos por aí. Eu só estou bem se eu tiver um amiguinho, uma coisa meio... Não sei se você lembra aquele desenho do Gasparzinho, né? Você quer ser meu, né? Pois... Aí o outro saía correndo, ele ficava todo magoado, né? Todo tristinho, que ninguém queria ser amigo dele, né? Uhum. Mas, assim, todo mundo tem necessidade de amigos, né? Vamos dizer assim, o problema é que o mundo de hoje, ele está pouco ligado, eu diria que o arquétipo da fraternidade, né? Se a gente pensar aí na fraternidade enquanto um arquétipo, na solidariedade, etc., é um arquétipo que está muito enfraquecido. E aí não precisa você ser border para você perceber que na atualidade, né, nesse mundo que nós estamos vivendo agora, é muito difícil você ter alguém com quem você possa Uhum. contar. Você está vendo aí essa pandemia horrorosa e nós estamos vendo se todos... Exatamente, falta de empatia. Se todo mundo tivesse se cuidando, certamente essa epidemia não estaria do tamanho que está, né? Então, assim, há uma individualidade, um individualismo que é muito forte. Agora, você imagine que nesse mundo que está desenraizado e que nós não temos alguém próximo para gerar esses laços de solidariedade, em que as relações são sempre líquidas, e que nós, que não somos borders, sofremos, né, por conta disso. Você imagine o border. É como se o mundo agora, e exatamente a gente está vendo isso pela prevalência da doença, né, em nível mundial, a gente vê que 10% dos pacientes psiquiátricos são border. 3% da população mundial. Isso não é pouca coisa. Eu me lembro de ouvir numa palestra o Walter Boechat, que você Sempre... conhece, que foi presidente da JB, dizendo que ele acredita que não é a depressão o mal do século, que o mal do século é exatamente o borderline, porque a coisa está se expandindo de uma forma assim muito intensa e muito grande, galopante, eu diria, por conta do mundo que nós vivemos, em que nós não temos esses laços.
né? Essa É muito solidariedade. interessante pensar nisso, né? Inclusive, a gente aqui coordenando a campanha pela vida, o Setembro Amarelo, nós tínhamos as equipes que iam nas escolas, ficavam assustadíssimas quando você começava a investigar em grupos de adolescentes, né? Nós fazíamos várias dinâmicas, as palestras, a gente normalmente perguntava se tinha, né, alguém que já tinha se cortado, se tinha, e o número era assustador, né, de jovens que nos Sim. procuravam, pedindo inclusive orientação e suporte psicológico, né? E olha que, por exemplo, esse ano, 2020, não aconteceu tantos debates em escolas públicas devido ao fato da pandemia, mas em 2019 nós ficamos assustadíssimos de, por exemplo, entrar numa escola de ensino médio e de repente você perceber que num auditório onde você está fazendo uma palestra para 200 jovens, né, de repente você pega lá mais ou menos 30% com esse tipo de atitude, né? As equipes ficavam muito chocadas de perceber isso, né? E com um relato que a senhora falou, extremamente importante, de solidão, né? O vazio, a solidão. Uhum. Esse é um traço muito forte no borderline, né, professora? Essa queixa de vazio. Muito. Mas eu tenho uma outra pergunta aqui dentro disso, né, para falar de vazio. Hum. Em contrapartida, também não é raro o borderline reclamar que ele se sente invadido dentro, né, às vezes, né? Então ele fica meio que com um comportamento meio defensivo. Não, Sim, sim, não é raro, não, ao contrário, né? Ele, porque é quase como se, como ele é muito colado no outro, e como é uma, vamos dizer assim, é uma dinâmica, né, que ele não consegue separar quem é ele do outro, ao mesmo tempo em que ele precisa dessa dinâmica, né, para sobreviver, porque ele não tem, vamos dizer assim, o ego dele é muito primitivo. Por outro lado, ele também se sente muito invadido, porque é exatamente essa cola que existe de falta de, digamos, discriminação. Porque, veja, nós só começamos a amadurecer e adultecer quando nós fazemos essa sim, discriminação. Sejamos neuróticos ou não, né? Então, nós fazemos a discriminação, eu sou eu, você é você. Então, eu não fico, digamos assim, magoado ou magoada porque você está fazendo uma coisa que eu não gostaria que você fizesse, porque eu sei que você está fazendo aquilo porque é da sua vontade. Você veja nos relacionamentos, eu que trabalho muito com casais, nos relacionamentos amorosos que a gente vê muito isso, né? Nas relações abusivas, etc. Há sempre assim uma simbiose. Quando não há, quando a gente consegue separar um do outro, essa simbiose termina, aí consegue também afastar o relacionamento abusivo. Então, é como se no border esse relacionamento fosse considerado para ele como abusivo, mas o pior é que é necessário. Porque quando a gente está falando de um casal e um casal neurótico, a gente consegue separar e ele não vai dizer assim, nenhum nem outro vai morrer por isso. No border, não. Ele sente um abandono que é um abandono fundamental, é um abandono primário, é um abandono assim mesmo, bem primitivo. Então, por isso que a gente tem que ir com muito cuidado. Porque, ao mesmo tempo, quando ele entra na terapia e que ele sabe que ele precisa, ele começa a comandar a terapia, ele começa a dizer as coisas como elas devem acontecer e como você deve manejar, não pode ser de um momento em que você abandone o seu paciente, nunca. Você tem que ir com ele até o final. Até porque, Jorge, isso é algo que não é exatamente da psicologia junguiana, mas da psicologia simbólica junguiana, que foi criado por Carlos Baiton, que eu sei que você também conhece. Então, Carlos Baiton diz que, na verdade, o paciente border, ele tem um poder criativo que é imenso. Ele chega assim, ele é de uma criatividade, ele fala coisas que você pensa, meu Deus do céu, como é que pode ser? Ele inventa, ele, sabe, é um intuitivo, sabe aquele intuitivo que planeja, que projeta e tal, não sei o quê? Porque ele não entra na relação, né? Na real, vamos dizer assim, e ele fica sempre muito criativo.
E essa criatividade dele é que a gente tem que mostrar para ele, né? Tem que perceber para ele dizer, por exemplo, um paciente border, ele só se cura, né, entre aspas, que se a gente vai falar de cura aqui, mas enfim, o tratamento dele, vamos dizer, tem melhor efeito quando nós conseguimos tornar transparente para ele mesmo quais são as dinâmicas criativas que ele usa. Por exemplo, tinha um paciente que, quando ele achava que ele ia ter um surto, né? Quando ele ia entrar naquela raiva que a gente já falou aqui, que é uma raiva sem limites, então ele pegava a farda, né, que ele usava, ele já estava na reserva, pegava a farda e ia até o posto onde ele teria trabalhado para poder pedir a licença dele, etc. Então, ele sabia que ele usava esse caminho para não psicotizar, ou melhor, para não entrar em surto. Então, é isso que a gente precisa fazer com o paciente quando ele é border, descobrir qual é a dinâmica criativa que ele usa nos momentos em que ele acha que ele pode ter, porque ele sente antes, o momento em que ele pode entrar em raiva. Isso é muito Professora, a importante. senhora está falando um elemento que é fantástico na psicoterapia, acho que a psicoterapia junguiana tem muito disso, né? O reforço do instinto criativo, né? Que Jung falou muito desse instinto, né? A criatividade, inclusive, enquanto elemento de cura, né? Porque ela gera o acesso, né? Sim, Seja por meio de técnicas expressivas, por vivências pessoais e outras questões que a pessoa vai desenvolvendo, isso gera a abertura do processo de individuação, né? A gente vê aí o trabalho que Jung teve, né, consigo mesmo, seja no livro vermelho, nos livros negros, né, de embate com o inconsciente, por técnicas expressivas. Será que não é exatamente essa falta de criatividade dos tempos atuais que não vem gerando isso? Porque a gente tem hoje toda uma juventude embotada que não sabe, é só computador, é só celular, aquela coisa morna, sem graça, sem vida. Será que não tem uma ligação dentro dessas coisas, professora? sim, tem. E eu creio que, na verdade, uma maior, ampliando um pouco, né, tudo isso, a gente pode ver que Jung também fala da vida Sim. simbólica, né? Então, parece que a juventude atual não está conseguindo simbolizar, ou seja, vivem os fatos sem conseguir transformar os fatos em experiências. Então, não consegue experienciar o que estão vivendo. Aí passam, vêm para a terapia para falar sobre como foi a semana. A semana foi assim, fez isso, fez isso. E aí, o que é que surge daí? Qual é o símbolo? Por que que sair para ir para uma festa sem máscara no momento da pandemia é importante para você? O que é que tem por trás disso? Uhum. Né? Porque tudo bem, pode ir para você quer ir, tudo bem, mas você tem que saber qual é o símbolo que está por trás. E parece que as pessoas, em geral, não estão conseguindo fazer isso, não estão conseguindo simbolizar. Mas eu creio que se a gente pensar assim miticamente, o Borda está muito próximo do Farfonte, que você deve lembrar que é filho do Sol, né? Mas que não tinha sido ainda reconhecido como tal, e quando foi reconhecido como tal, pediu ao pai, né? E aí o Deus Sol teve que fazer, porque promessa divina, né? Promessa cumprida, pediu para poder andar no carro do Sol. E o pai sabia que ele não ia conseguir, porque é muito difícil você andar no carro do Sol, para você controlar os animais que estão ali, você saber exatamente a hora que o Sol se põe, a hora que o Sol nasce, onde se põe, onde nasce, toda a trajetória que faz, né? Só ele é quem dirige o carro. Mas ele disse, bom, já que eu prometi, eu tenho que fazer, mas ainda insistiu com o filho, será mesmo que você quer que eu faça isso? E o filho, não, eu quero, eu vou dar conta. Fez, e aconteceu o que aconteceu. Diz a história que foi aí que surgiu o deserto do Saara, né? Porque ele não conseguiu realmente ter controle sobre o carro, e aí saiu dando rasteira na terra e tal, e morreu.
Por que que eu estou falando desse mito? Porque, na verdade, parece que é muito o que acontece. Eu não consigo, enquanto pai e mãe, dar aos meus filhos a atenção de que eles precisam, ou transformar os fatos que eles vivem em experiência, ajudá-los a entender simbolicamente o que é que a gente está passando. E como eu não consigo fazer isso, quando meu filho pede qualquer coisa que seja, eu dou. E você sabe muito bem, Jorge, que o mimo é o pior veneno da alma, Opa! né? A gente mata a alma com o mimo, porque você não deixa nem que o outro deseje. É Olha só. fantástico. E hoje o que tem de nenenzinho birrento com 50 anos de idade, que a mamãe não fez danoninha, mamãe não comprou danoninho dele, uma gacha, né, professor? Sabe, tio? Né? Muito, O que tem muito, de muito. mocinha, tão birrentinha, coitada com 30 anos de idade, né? Eu quero vestido, né? E sai batendo os pezinhos, tão bonitinho, né? 30 aninhos de idade, oh meu Pois Deus é. do céu, né? Que coisa mais absurda, né? É muito interessante porque você estava falando, professora, e me veio também o mito de Ícaro, né? Que é aquela coisa de certa Sim, empolgação, não escuta o pai dá o conselho, fala, filho, cuidado, né? E é aquela questão que o Junito de Souza Brandão traz da híbris, né? Que é muito cara para sim. nós, né? A justa medida, né? Não ultrapassar. E aí eu fico vendo que, lembrando até do que você falou, né, o tanto de pessoas que são borderlines que vão, esses casos horrorosos de violência, relacionamentos tóxicos, né, relacionamento abusivo, essa coisa toda, o tanto que a pessoa ela se mutila, né, por falta de. Uhum. Tá, ela É acaba querendo verdade. beijar o sol com asas de cera, né, e a asa derrete, ela despenca lá de cima, né. Muito bem lembrado, porque quando o Ícaro usa essas asas, Dédalo fala para ele, né? Você não pode ir tão alto que a cera derreta, nem tão baixo que você não consiga voar. É exatamente o que você está falando, é o equilíbrio, né? É ficar no meio. E aí ele comete a híbride de ir muito alto, a cera derrete, ele cai. Então, assim, esse equilíbrio, Jorge, é que me parece está cada vez mais difícil no mundo atual. Eu falo em geral. Eu não sei você, se você gosta de nadar. Eu faço natação. E eu sempre digo que natação, para mim, é um esporte do equilíbrio. Por quê? Porque você tem que se exercitar bastante para que o lado direito tenha a mesma eficiência que o lado esquerdo, o braço, a perna, etc. Isso talvez seja assim o mais difícil da natação. É você conseguir esse equilíbrio o tempo inteiro. E me parece que hoje o mundo está bem longe desse equilíbrio, Ah, né? sim, Se você tá tudo pensar polarizado, né? Ou você é uma coisa ou você é outra, muito, e normalmente, inclusive, quem é polarizado está totalmente fora da própria ideologia que ele defende, né? Que é um, com certeza, uma sim, inflexibilidade, né? Que isso também entra no border, né? Essa inflexibilidade dele achar sempre que ele está certo. Então, quando você está na terapia com border, se ele achar que você está errada, não tem quem faça ele se conformar, né? Ele sempre acha que vai e estar essa certo. seria Por isso que é importante e trazer essa essa seria uma dinâmica. característica Hum. psicótica do Boder, a ideia fixa, porque isso lembra um pouco a esquizofrenia também, e o transtorno bipolar, né? Aquela coisa obsessiva, coisa Uhum. de se ele cismar que o Vasco é campeão brasileiro 2019, todo mundo sabe que foi o Flamengo que ganhou, mas para ele foi o Vasco e acabou. Não tem conversa, não. Uhum. Em certa medida, porque ele não sai da realidade como psicótico. Você vê o Borda até aí trabalhando, são nossos alunos, estão estudando psicologia, estão nas clínicas, enfim, né? Então ele não sai dessa realidade, vamos dizer assim, dessa forma. Mas é sempre aquele que, quando está em qualquer grupo social, você tem sempre medo de contrariá-lo. Sabe aquela pessoa que você acha assim, "Ih, não fale não, porque fulano, se você falar, você já sabe." Então ele vai dar um piti, ele vai jogar tudo pro alto, vai dizer, eu não quero mais trabalhar aqui, ninguém me entende, ninguém sabe de mim, tal, tarará, tarará, tarará.
Então, tem sempre uma pessoa que está assim, com aquela explosão, que você já sabe que você não pode, ninguém pode chegar e contrariá-lo. Então, tem um pouquinho, mas não é exatamente com uma dinâmica psicótica, né? Porque ele não sai dessa realidade. Muito bom, professora. Nós temos aí um filme que vai ser lançado agora no ano que vem, se Deus quiser, em setembro, Por que Você Não Chora, da cineasta Cibele Amaral, que inclusive a gente participou aqui do Instituto Olhos da Maçã, da construção, de uma parte do filme, e o filme relata exatamente o dilema de uma estudante de psicologia que vai trabalhar como AT, atendendo um paciente borderline, aquele presentinho maravilhoso, né? E para estudante é um caso dificílimo, né? Os borders, eles desafiam o terapeuta, né? Exatamente, né? Porque a Sim. gente vai sempre com essa contratransferência meio que de onde é que eu estou entrando, né? O que eu estou fazendo. Eles intimidam, né, professora? Eu diria que é cansativo, né? É cansativo porque às vezes eles trazem algo que parece que é algo muito importante para eles, na sessão seguinte aquilo ali já desapareceu. Então ele já vem com outra coisa completamente diferente. Você fica assim, ó, onde é que eu tô? E tem essa coisa deles quererem controlar a terapia, né? De querer dizer como deve ser, de querer contestar. Eu me lembro de uma vez eu atendendo uma paciente border e que aí eu fui explicar para ela a diferença entre função pensamento e função sentimento e que ela estava sempre querendo ficar na função pensamento. Eu fui dizer, você me parece uma pessoa assim tão sensível, é uma pessoa assim que sempre está indo pelas suas. Você acha que as suas guias, as suas regras é que são certas. Não sei por que você fica nesse lugar assim de abstrair todo mundo, etc. Nossa, ela virou uma fera, né? Não, não é nada disso, não é assim como você está dizendo. Então, a gente tem que estar sempre, se com o nosso paciente neurótico, quando eu falo neurótico, eu quero dizer normal, viu? Com o nosso paciente neurótico, nós temos sempre que futucar a sombra e dar marcha ré quando encontra uma defesa. No paciente border, isso é muito mais visto. Eu diria que é muito mais intenso. Você percebe mesmo que você não pode ir adiante, porque as defesas são muito profundas. Professora, deixa eu te fazer uma outra pergunta que é um apontamento. Ano passado nós fizemos uma live com o professor Paulo Garcia, que é lá da UNB, que é psicanalista, e ele tinha falado da proximidade do diagnóstico do border com o histérico, né? Que parece que tem muita coisa que a gente está falando aqui, lembra demais também o comportamento da histeria, né? O que você acha disso? Uhum. Olha, no DSM-5, quando a gente vai, né, olhar, eu sei que nós junguianos, né, nós não falamos muito sobre classificação de doenças como nos DSMs, enfim, mas assim, no DSM-5 fica bem claro, né, quando a gente coloca essa separação. Mas quando a gente está diante do paciente, realmente é difícil. Por quê? Porque normalmente o paciente histérico, ele tem, vamos dizer assim, uma super relativa, uma superioridade, uma coisa assim muito forte, com determinados comportamentos, como são comportamentos compulsivos, que são muito frequentes também no borderline. Compulsão alimentar, compulsão sexual, compulsão por drogas, compulsão, enfim, drogas ilícitas e tal. Então tem que ver realmente, na hora de fazer o diagnóstico, saber fazer um diagnóstico diferencial. E isso a gente eu digo para os meus alunos, não se preocupem tanto com isso, porque vocês vão saber disso na hora que você estiver com o paciente em frente a vocês. Porque quando vocês estiverem com o paciente com vocês, vocês vão saber olhar para uma tabelinha, olhar para outra tabelinha e preencher e ticar. E aí vocês vão realmente ver quem é que está como borderline ou não. Eu costumo dizer, uma coisa que eu gosto muito de falar, é que você olha para o border e você não vê um border. Mas você olha para o histérico e todo mundo vê um histérico.
Eu digo assim, olha, o border, se ele não estiver em crise, ele vai passar com uma pessoa normal o tempo inteiro, tá? Ele só vai entrar para você como algo, ih, meu Deus do céu, será que é border? Quando ele entra em crise. Se, por exemplo, ele estiver numa fase em que ele não está se cortando, que ele não está tendo comportamentos autolesivos, que ele está encarando a vida, está trabalhando, está estudando, etc., e que ele pode ser tão ciumento quanto o neurótico seria dos seus amigos, e que não apareça essa vinculação dele com o outro, você só vai descobrir que ele é border na hora que vier a crise. Então, eu acho que isso é muito importante para que a gente não fique... E depois tem uma outra coisa, Jorge, que a gente não pode esquecer. Existem pessoas que têm personalidade borderline, que são essas que estão dentro do espectro do DSM, de transtorno de personalidade borderline. Mas tem outras pessoas que têm uma defesa borderline, que aqui é mais complicado de explicar, mas é como se você tivesse apenas um núcleo border. Você não tem, aquela dinâmica não tomou ainda a sua personalidade por inteiro. Então, por isso que eu digo, vão para a relação. Não tem como você fazer um diagnóstico sem você ir para a relação. Vá para a relação com seu paciente, passe o tempo que for necessário nessa relação com seu paciente, observe o máximo que você puder, porque tem uma coisa também, Jorge, que eu vejo com muita frequência, quando a gente está começando, né, em qualquer área, nós ficamos, e é natural, meio inseguros, então os alunos ficam inseguros, e é para isso mesmo que a gente está lá, para ensinar. As pessoas que estão ainda começando a atender precisam fazer supervisão com a maior frequência, exatamente para ter certeza, né? Se é que a gente vai ter essa certeza, de que estão indo no caminho adequado, não, o próprio ou não. O importante é não ir com uma psicopatologia pronta na cabeça, pensando que vai aplicar e colar no paciente. Querer cortar os Entende? braços do paciente para fazer ele caber na roupa, né? Eu falo, não. Corte o tecido, não Exatamente. corte os braços do Perfeito. paciente, né? Pelo amor de Deus. Né? Uhum. Perfeita a sua metáfora, adorei. Vou usar, posso usar? Professora, Adorei. tem uma Pois é questão isso. Então, importante aqui que assim, a gente está falando, que eu acho que dentro desse contexto das crises, a priori, na minha observação clínica, né, aqui coordenando os trabalhos aqui do Instituto, da Clínica Social, os casos que aparecem para a gente, inclusive também de supervisão de outros colegas, né, que estão na clínica social, é muito interessante que normalmente vem muito com essa pegada da problemas de socialização, problema afetivo, problema familiar, né? O crivo socialização passa a ser um fator aí muito carregado nessas crises, né? uhum, é verdade. E aí, talvez, de uma forma, eu diria até inconsciente, né? Eu estou querendo falar inconsciente, assim, uma defesa que a gente nem sabe se é ou não. Talvez a gente não esteja olhando para as pessoas que são introvertidas. Uhum, Percebe, Jorge? Tem pessoas que são introvertidas, e elas são introvertidas mesmo, né? Diante daquela dinâmica, das atitudes de que Jung fala, e que você inclusive mencionou aqui. E, apesar de introvertidas, nós queremos exigir delas essa socialização que eu não posso exigir do introvertido. Eu sou introvertida, apesar de ser professora, apesar de falar, apesar de fazer supervisão e tudo isso, eu sou introvertida. Eu sempre penso no que o que você está me trazendo acrescenta, como é que está chegando em mim. Eu sempre volto, eu primeiro venho para mim, né? Você uhum. fala aí, e é muito, para mim, é muito desafiador fazer lives, mas com essa pandemia eu tive que fazer mesmo, né? Também comecei a fazer lives o ano passado, mas assim, é algo que a gente também não pode exigir. Por que que tem que exigir do introvertido que ele seja tão sociável quanto eu Sim, sim. gostaria que as pessoas em geral fossem? Então, é por isso que eu falo, nós temos que ir para a relação, para o cuidado do paciente individual, um a um.
Isso é que é a arte da terapia. Quando eu digo para os meus alunos que estão começando, estagiários ou recém-formados que estão começando, eu sempre digo assim, olha, não tem como você aprender a ser terapeuta se não sendo. Tudo que você aprendeu, você vai levar de bagagem, mas sua habilidade de ser terapeuta, você só desenvolve aplicando na hora. E isso é muito importante, até para eles se sentirem mais seguros também. Eu comecei a correr, viu, Jorge? Agora eu disse a você que eu nado, né? E eu comecei a correr, mas eu fiquei 2 meses e meio num clube de corrida. Não sei se você sabe como é que funciona o clube de corrida. Eles marcam lá um dia, encontra todo mundo numa determinada praça, aí vai com um frequencímetro e tal, e começa a correr cada um no seu tempo. E eu cansava rápido demais, eu não conseguia fazer a volta completa, enfim, né? Um fracasso total. E aí eu perguntava ao professor, mas não tem nenhuma preparação que a gente faça, não, para aprender como é que corre? Porque eu estou vendo aí todo mundo correndo, só eu que não consigo. Ele fez, não, você só aprende a correr correndo. Eu não aprendi. Ainda tentei muito, fiquei 2 meses e meio, mas não consegui. Mas eu digo, eu transfiro essa metáfora exatamente para o trabalho da Sim, sim. terapia. Nós, terapeutas, só aprendemos a ser terapeutas sendo. Não tem, você não tem como. Então, às vezes, os meninos começam a atender, ficam muito assustados, porque o paciente disse isso, disse aquilo. Não, calma, relaxe. Pense que você não sabe nada desse paciente e que ele está trazendo uma coisa sobre a qual vocês vão, no relacionamento, resolver, elaborar, conversar e etc. E a partir do momento em que você vai ganhando experiência, é que você vai, inclusive porque, viu, Jorge, eu costumo dizer isso, não sei se por vaidade ou não, geralmente os psicólogos, os supervisores falam muito dos casos de sucesso. Exatamente. Você vê pouca gente falando dos casos de fracasso, né? Então, assim, para falar de caso de fracasso, ninguém fala, aí só fala de caso de sucesso. Imagina como é que os meninos e as meninas não se sentem, né? Do outro lado. Não, gente, tem caso de fracasso também, a gente também fracassa. Nós O não somos próprio Jung, deuses. eu admirei muito a sinceridade dele falando, tá lá, Memórias, Sonhos e Reflexões, ele falando, ó, sucesso 1/3 dos casos, coisas que eu não sei o que aconteceu 1/3 e fracasso 1/3, né? Então, a gente ainda tem uma parte de pacientes que a gente atende que você não faz nem ideia o que virou, né? Sabe? Exatamente. Eu gostei da sinceridade dele, né? E de fato, né? É perfeito você lembrar Isso não isso. existe, essa questão de nós não somos coach, né? A gente não tem uma coisa, vai dar certo sempre, isso não existe, né? Ainda mais nós que trabalhamos com a subjetividade do ser humano, né? Tem casos. E outra questão Exatamente. que eu ainda falo, professora, né? Tem casos que você vai ver resultado deles 5, 10, 15 anos depois. Eu morro de achar graça. Esses dias aconteceu comigo. Um paciente que atendi em 95 me procurou. Eu falei, vê aí quanto tempo para trás. Falou, não, naquela época foi muito bom. Mas o cara veio uma sessão, sumiu. O que eu fiz? Eu nada, escutei. Não tem, muito doido isso, que a gente não tem um marcador, um almímetro, né, sei lá como é que ia chamar, né, instalado um chip para poder falar, foi bom, né, melhorou tanto. Pois é, não tem, Exato, né? Ainda né, o nosso tem trabalho. isso. O paciente que abandona, que desaparece. Exato, isso aí é totalmente relativo, né. Professora, outra questão que me chama muita atenção, né, do borderline, que é essa condição da alma sofrida, né? Ou de identificação até com a sombra, né? De se eu não estiver sofrendo, a vida não tem graça. Ou sei lá, se isso por trás tem É uma verdade. carência. O auto-boicote, né? Como é que a gente poderia Que é auxiliar? comum, né? Exatamente, hoje em dia, Que é comum, né? Mas no border é muito intenso, muito nós forte, né? votamos, O professora, nós sofrimento. votamos, a gente elege políticos, quer auto-boicote melhor do que esse? Né?
Aí eu costumo dizer, bom, como nós temos uma linguagem, que é uma linguagem junguiana, nós vamos ver o arquétipo da vítima, né? Você vê que a vítima é uma roupa que é muito O confortável de bode usar. expiatório também, né? Muita gente gosta de usar a roupa da vítima, porque inclusive vai encontrando pelo caminho muitas pessoas que têm complexo de culpa e que vão amparando aquela vítima. Então é muito difícil, né, para que o paciente abra mão dessa roupa da vítima. E isso para a gente conseguir fazer com que o paciente desvista, né, digamos assim, né, esse arquétipo da vítima que foi tão confortável usar a vida inteira e que depois, mesmo quando a gente consegue qualquer coisinha, ele pode pegar aquela roupa no guarda-roupa. Eu costumo dizer assim, de tanto você usar a roupa da vítima, sabe aquelas roupas que quando você abre o guarda-roupa é ela que salta? Tem dias que você, agora não, que a gente está na pandemia, ninguém está saindo e tal, mas tem dias que você não sabe qual roupa que vai vestir. Aí tem uma que, essa daqui que sempre dá certo. Então é isso, né? O border vai vivendo, vestindo essa roupa da vítima. Então tem que mostrar para ele que existem vários outros sentimentos que são muito bons, sabe? E que vestir a roupa da vítima deve ter uma função. E claro, na terapia a gente vai buscar descobrir qual a função. Por que mesmo você passou a vestir essa roupa? Claro que você não vai falar isso dessa forma como eu estou dizendo, né? Mas só porque a gente já está aí no horário. Por que mesmo que você escolhe sempre a roupa da vítima? O que é que ela traz de ganho? Qual a função dela? Para que ele possa deixar aquela roupa de lado e experimentar outras, né? Olhar para o guarda-roupa e ver outras que têm roupas coloridas, roupas maravilhosas, roupas que ele vai se sentir muito melhor. Então, assim, tem outros sentimentos na vida que não são somente esse de ó céus, ó dor, ó vida, né? Tem sentimentos que são sentimentos de alegria e que ele tem o direito de sentir. E normalmente o que a gente vê por trás disso tudo, de uma só escolha, é porque há um medo tão grande do border, porque o medo de ser abandonado é assim, eu diria que está como um pré-requisito do border, né? É um pré-tudo, é o medo de ser abandonado. Então, assim, ele tem tanta dificuldade de assumir outras características e tal. Por quê? Porque ele não quer sofrer. E para não sofrer, ele não vive. Então, não viver é não experimentar as outras emoções. Não sei se Sim, fica sim, claro né? isso. Então, é não vestir outras roupas, né? O medo de ser abandonado é tão grande que quando ele está com o outro, ele faz tudo que o outro gosta, tudo que o outro quer. Ele pega a personalidade do outro. Por que que ele faz isso? Porque ele tem medo de ser abandonado. E se, Morre e de se o medo de ser outro deixa, abandonado. ele surta, né? Com certeza. E pode fazer coisas assim incríveis que, inclusive, chegar a matar e a se matar. Porque o border, ele vive digamos, sempre tentando não entrar na psicose, né? Ele fica tentando criar mecanismos de defesa para não ir para a psicose. Mas o border pode ter uma defesa psicótica. E tendo um núcleo psicótico, ele pode matar e se matar, como o psicótico faz. Por quê? Porque ele e o outro são a mesma pessoa. Então, se eu quero cometer um suicídio, eu não vou deixar o outro, que sou eu mesma, no mundo. Ele tem que ir Uhum. comigo. Eu estou falando isso porque aconteceu um caso recente aqui. Está muito fresco na minha cabeça. Mas eu não quero falar sobre esse caso, não. Mas a gente vê isso aí não só na literatura, nos noticiários, nas páginas policiais, infelizmente acontece demais, né? A gente vê que É, por isso que a gente ressalta, inclusive, a importância das pessoas se tratarem, cuidar da saúde mental para não fazer besteira, né? Com a vida delas e com a vida de outros sim, também, né? Por favor, né? Não pois é. carece disso na sociedade, não. Professora, eu queria voltar, né, Uhum. nós estamos entrando nos nossos 10 últimos minutos, e essa condição do sentir alívio dessa agonia toda pela mutilação. Um dos relatos que a gente mais escuta na questão também do borderline é isso, né? Por que você se cortou? É porque
a minha dor interna era tanta que a dor física me faz voltar. Uhum. Sabe aquela história do trauma inicial, do trauma interior? Ele não consegue simbolizar qual é o trauma dele interior, porque é uma vivência muito difícil. É muito difícil para todo mundo. Para o border é mais difícil. Então, é mais fácil para ele viver o sofrimento de se cortar, do que ele simbolizar por que que ele tem esse transtorno. Qual é a origem? De onde é que nasce? Por que que ele tem tanto medo de ser abandonado, etc. Esse trauma é muito forte. Então, quando eu estou me aproximando de alguma forma, de algo que possa chegar perto desse trauma inicial, eu preciso me aliviar. O sofrimento de me cortar é muito menor do que o sofrimento, se a gente pudesse comparar, do que o sofrimento de eu entrar no meu trauma interior, no meu trauma primário. Então, eu prefiro me cortar. E isso me traz um alívio, só que um alívio momentâneo, Jorge. Inclusive, se essas pessoas elas não cuidam, porque eu não sei porquê, ou eu sei porquê, mas eu ainda fico indignada. É tão difícil para todo mundo pensar no transtorno mental como uma doença, ou pensar que você precisa cuidar do seu emocional, ou pensar que você precisa ir para um psiquiatra ou para um psicólogo. É muito difícil para as pessoas ainda aceitarem isso, né? Então, quando não aceitam isso e vão se cortando para se aliviar, lá na frente, o que vai acontecer é que esse corte já não mais alivia, ou que a distância entre um e outro, que antes era uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias, etc., vai ficando muito menos espaçado. Então, o tempo vai ficando muito mais curto. Eu vou precisando cada vez de mais cortes para poder me aliviar. E vai ter uma hora que não vai me aliviar mais, né? E é exatamente nessa hora que não vai aliviar mais que a gente tem que estar com maior cuidado ainda pelo risco do suicídio. Não sei se deu para você perceber, né, qual é a dificuldade que a gente tem. Por isso que eu digo, gente, temos que incentivar cada vez mais, seja através desses instrumentos de live, televisão, popularizar mesmo, como vocês fazem, Jorge, e tornar isso uma coisa assim corriqueira. Eu tenho dor de dente, eu vou para o dentista, eu quebrei o pé, eu vou para o ortopedista, eu estou com um problema que eu não estou conseguindo resolver. De ordem emocional, eu tenho que ir para um terapeuta, de ordem de transtorno mental, eu tenho que ir para um psiquiatra, ir para um psicólogo, enfim. Eu tenho que procurar as pessoas que resolvem, as pessoas que podem resolver, as pessoas, inclusive, que podem ajudar a resolver. Não vou nem dizer que são as pessoas que resolvem, porque tudo isso você só resolve com a ajuda, é claro, do paciente, se ele quiser, né? Quem somos nós para resolvermos? Né? Mas nós estamos ali para ajudar, nós estamos ali porque estudamos, nós estamos ali porque nós temos, vamos dizer, a habilidade para lidar com aquilo, a experiência. Então, eu acho que tem mesmo que fazer mais e mais lives desse tipo, popularizar mesmo, trazer as pessoas para ouvirem, rádio, televisão, tudo que a gente puder, para deixar de ser Sim. um Nós estigma temos conseguido negativo. fazer muita coisa, professora, tanto é que na campanha, né, de prevenção contra o suicídio, nós atingimos quase que 1,5 milhão de pessoas. Esse ano, né, 2020, nós chegamos a 70 mil atendimentos na clínica social, graças à ajuda de todos vocês, né, a professora Mônica também é supervisora. Então, eu acho que isso aí com o tempo vem acontecendo na sociedade, a sociedade tem acordado muito. Tanto é que tem um dado interessante, professor, aqui, né? Hoje, na USP, o segundo curso mais disputado é psicologia. Né? O UNB é Pois a é. mesma coisa, aqui na UFG, a Federal de Goiás, é o terceiro curso. Então, o pessoal está acordando para a importância da área da saúde, né? Principalmente a saúde mental. Não, e o Instituto está de parabéns, né? Porque esse trabalho é realmente um trabalho assim maravilhoso. Eu acho que tem muitas chances assim de alcançar maior número de Nós vamos, pessoas. professor, a gente Continuar está isso. aqui exatamente para isso. E por isso que eu brigo também da gente não fazer só o janeiro branco, né? Nós estamos aqui no mês de janeiro fazendo essa live. O nosso janeiro é todos os meses. Né? A gente está com essa empreita aqui sempre, né?
de estar levando esse conhecimento, estar trazendo essa questão, porque o que fica disso também para nós, mesmo para a pessoa comum que não tem transtorno, é a importância do autocuidado, de se amar, de não ter um comportamento autotóxico, né, de, sabe, pelo amor de Deus, de querer namorar a noiva de delegado que está com raiva, sabe? Para de se auto-boicotar, para de votar em político que não presta, porque tem uma galera aí que não pensa, né? Parece que o cara tem que ter uma encrenca na vida para poder falar que ele está feliz, né? Tem que caçar confusão para estragar o que está bom, né? E quantos homens, quantas mulheres não fazem isso, né, professora? Somos todos imperfeitos, Mas né? não precisa avacalhar a imperfeição, que a gente já é imperfeito. Né? Não precisa ter confusão para se sentir vivo, né, professora? Seria melhor mesmo, né? Se não tivesse, mas enfim, cada um tem seus motivos. Eu estou vendo que tem perguntas aqui, não sei se você abre para essas A gente perguntas ou está não. nos 5 minutos finais. Se quiser dar uma olhadinha em alguma, professora, para a gente encerrar, porque a gente está entrando nos últimos 5 minutos. Tá, não, você quem sabe, a live quem comanda é Sim, é você. porque o nosso Instagram completou hora e meia, ele despenca, né? Mas, pessoal, a gente depois vai Uhum. tentar, né, ver as perguntas, talvez comentar alguma coisa na nossa página, ou para uma futura live também, né, porque acho que o tema não para aqui. Eu não sei se vocês perceberam, né, é um tema muito profundo, porque é uma doença enigmática que ela pega esse intermeio, né, da psicose, da neurose, é aquela coisa meio nebulosa, né, professora? Exato, o próprio nome já diz, né? Uma fronteira, uma linha fronteiriça. Uhum. E o prognóstico, professora, para a gente encerrar a nossa live, o que a gente pode falar? Olha, o prognóstico é sempre algo que vai também depender do caso concreto, né, Jorge? Porque a adesão do paciente ao tratamento não é alta. Mas, assim, vamos dizer, no caso hipotético, que o paciente faça realmente uma adesão apropriada e que ele possa reconstituir a vida dele, que ele consiga olhar o trauma interior dele, etc., eu acho que tem sim chances muito grandes de um tratamento vitorioso. Uhum. Ou seja, o prognóstico pode ser muito bom, isso depende do paciente. Muito, Exatamente. Principalmente da adesão dele. muito bom. Professora, quero agradecer, né, passar a palavra final para as últimas considerações. A gente está encerrando aqui essa live e quero agradecer em nome do Instituto Olhos da Almacém, em nome do Grupo dos Jungianos de Brasília. Lembrando que toda terça-feira à noite a gente faz uma live de saúde mental, né? Muito obrigado, professora, e as suas considerações Eu que finais. agradeço. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que assim é muito bom que nós possamos despertar, né, nossos interesses para o transtorno borderline, que não é muito estudado. As pessoas ficam mais na neurose, na psicose, e isso exatamente em função do início, né, do tratamento, vamos dizer assim, que foi dado a essa doença, que a gente não considerava como sendo uma categoria específica. Mas, enfim, eu acho que realmente vocês estudarem o transtorno borderline é urgente. E eu espero que todo mundo goste e queira se dedicar a isso. E feliz 2021, que a vacina chegue. E vem a vacina, professora. Muito bom, muito Com obrigado. certeza. Excelente noite, excelente live, né? E vamos dando sequência nos trabalhos do Instituto e outras atividades que a gente vai tendo ao longo do ano. Galera que está assistindo, vai lá no nosso canal no YouTube, curta, se inscreva no canal, ajuda o Instituto. E essa live vai estar disponível lá a partir de amanhã, período da tarde. Grande abraço a todos e até a próxima. Até.
Beijo, tchau.